Covid-19 obrigou-nos a repensar regras e comportamentos na atividade esportiva, quer por parte dos utilizadores, quer por parte dos funcionários. Face à atual situação desta pandemia, a Divisão do Desporto atuou nos pavilhões e estádios de modo a salvaguardar a saúde pública, seguindo estritamente as indicações da Direção-Geral da Saúde e da Proteção Civil. No que se refere às medidas de contenção desta doença, a Câmara Municipal de Valongo entendeu encerrar as instalações a partir do passado dia 11 de março. O desafio continuou com a reabertura das instalações no dia 12 de junho. A retoma gradual dos treinos contou com o empenho de todos os atletas federados das diferentes modalidades. O acesso ao recinto e salas passaram a ser controlados para se evitar aglomerados. Com base nos cuidados a ter, foi elaborado um plano de contingência direcionado especificamente aos pavilhões, estádios e piscinas municipais, com um conjunto de procedimentos e orientações que todos têm vindo a seguir como medida de prevenção e controlo desta doença. Apesar da suspensão do calendário das competições, o regresso dos clubes aos treinos ronda aos 100%. Estamos muito satisfeitos pela segurança que garantimos até hoje nas nossas instalações. Continuamos empenhados, colocando em prática as diretrizes da DGS dia após dia. A incerteza de não saber quanto tempo isto vai durar é um incentivo para continuarmos a garantir a segurança aos nossos utilizadores. Valongo tem, ao longo dos últimos anos, promovido e dinamizado vários eventos na área dos desportos motorizados. Eventos esses que têm tornado Valongo numa referência para a organização de desporto motorizado. Este tipo de eventos tem tido um forte contributo na dinamização da nossa economia local, quer através dos pilotos, quer através das equipas e quer através das centenas de pessoas que vêm ao nosso concelho ver este tipo de eventos. Também será importante referir que todos estes eventos cumprem as regras de segurança que são estipuladas pelas modalidades. E no que ao ambiente diz respeito, também cumprem todas as regras, obtendo para isso todos os parceiros inerentes à organização dos eventos. Todos os nossos serviços encerraram devido às medidas tomadas pelo nosso município para evitar a propagação do vírus Covid-19. Agora, nesta fase de desconfinamento, estamos a respeitar todas as medidas impostas pelo Conselho de Ministros e pela DGS. A primeira piscina a abrir foi a piscina municipal de Alfena, somente para treinos dos atletas federados do Clube de Natação de Valongo. E gradualmente vamos tentando voltar à normalidade dentro do possível. No dia 1 de julho, reabrimos as piscinas municipais de Irmesinde e de Valongo, com os serviços de banhos livres, com as várias limitações possíveis e todas as regras de segurança. Assim, vamos tentando gradualmente voltar a toda a normalidade, reabrindo todos os nossos serviços. O município de Valongo tem vindo a desenvolver nestes últimos anos uma política desportiva virada para o desporto ao ar livre. Assim, o município quer, em curto e médio prazo, ser considerado a capital nacional de desporto outdoor. Nos últimos anos, o município tem implementado nas serras de Valongo algumas infraestruturas outdoor. Nomeadamente, em 2017 foi criado o Centro BTT e em 2018 o Centro Trail Running e os Trilhos Equestres de Valongo. Numa vertente mais urbana, foi inaugurado no passado mês de setembro o Centro de Marcha e Corrida e, posteriormente, irá ser inaugurado o Centro de Escalada de Valongo para os mais radicais, com 4 maciços rochosos com 3 dezenas de vias de acesso. Num ano atípico como o que nós vivemos, com a pandemia de Covid-19 que obrigou a um confinamento forçado da população às suas residências, quando se dá o desconfinamento, estas infraestruturas que referi anteriormente tiveram um papel preponderante no bem-estar físico e psíquico da população, levando centenas ou milhares de pessoas às nossas terras para andar de bicicleta, correr, andar a cavalo ou simplesmente caminhar, usufruindo do ar puro e das paisagens magníficas que as nossas terras oferecem. Inserido na Semana Europeia da Democracia Local, a Divisão de Desporto irá apresentar opiniões de alguns dirigentes de associações desportivas, subordinado ao tema Retoma Desportiva, Construir Confiança,
tendo como objetivo a abordagem da situação que estamos a viver face à pandemia Covid-19. Para a seleção das associações foram considerados os seguintes critérios: estarem abrangidos pelos contratos-programa de desenvolvimento desportivo, tendo em conta o número de modalidades e de atletas. Esta pandemia, para nós inesperada, como para toda a gente, teve um forte impacto no CPN, como naturalmente teve também em todos os outros clubes. A situação da pandemia levou a que o CPN tivesse que encerrar as suas instalações a partir de 15 de março e, por esta razão, por esta via, reduzir a sua atividade desportiva e a sua atividade complementar. Isso levou a que o CPN tenha neste momento uma redução substancial de receita muito superior aos 75%. Ou seja, nós vimos num curto espaço de tempo reduzir mensalmente a nossa receita em cerca de 15 mil euros mensais. A retoma a 100% será com certeza muito complicada. Está instalado um certo receio entre toda a população, entre os nossos jovens, o que vai levar a que a situação de recuperação seja muito lenta. Enquanto não existir a tal vacina de que se fala, provavelmente a situação nunca voltará ao normal. Aqui caberá com certeza as medidas que terão impacto na alteração da situação, terão que ser medidas de apoio, quer do Estado, quer das autarquias, como forma de recuperar todo este trabalho que no nosso caso envolve mais de 500 atletas e cerca de 1.200 pessoas que diariamente e ao longo de todo o mês vão passando pelo clube. O impacto que nós tivemos foi grave, porque o Sobrado estava numa fase de subir ao Campeonato de Portugal e por motivos teve que parar, não é? Por causa do Covid, não é? E o Sobrado foi muito prejudicado no meio disto tudo. Fez um investimento que era para subir e estávamos nessa fase. Como isto parou, subiu só os 2 primeiros da Associação de Futebol de Porto e o segundo classificado, neste caso, que era o Sobrado, acabou por ser muito prejudicado por esta situação, porque foi um ano de investimento e que não... e foi por água abaixo, não é? Todo o nosso esforço, o nosso trabalho, infelizmente, não é? Pelo motivo que está o país e infelizmente por causa do Covid. Não é? O que eu espero é que isto, primeiro, acima de tudo, primeiro está a saúde de toda a gente e que retome quando tiver que retomar, mas com adeptos, com o futebol sem adeptos, como nós vemos na televisão, não tem piada, pronto, que passe depressa isso e que é para nós, como é que é de explicar, voltar ao ativo e queremos voltar a treinar, porque nós somos, como eu disse, muito prejudicados a nível de tudo, de patrocinadores, que nós tínhamos verbas, deixaram-nos dar, porque como o futebol parou e tivemos que pagar na mesma às pessoas que estavam lá no clube a trabalhar, tivemos mesmo que assumir na mesma esses encargos que o clube teve. Foi muito complicado ultrapassar esta fase, mas tinha que ser, e acho bem que o que foi feito foi bem feito, tinha que parar, mas o Sobrado no meio disto tudo foi um clube muito prejudicado na Associação de Futebol Porto. Foi dos mais prejudicados neste caso até. Sou presidente do Centro Social Parcal Alfena, onde temos duas associações desportivas, o hóquei patins e também a patinagem artística. Nós, devido à pandemia, realmente sofremos uma grande revés naquilo que era o nosso projeto, um projeto de crescimento a nível de atletas e, certamente como todas as instituições, nós ficámos parados naquilo que é a atividade desportiva física e num pavilhão que habitualmente ocupamos.
Evidentemente que procuramos ultrapassar essas contingências. Sei que os treinadores e a própria direção, quer numa associação, quer na outra, procuraram ter trabalho online, treinos também, procuraram fazer esta ligação com todos os atletas e mantendo aqui em funcionamento uma associação de uma forma um bocadinho atípica e para além daquilo que era habitual. Evidentemente que sentimos que estas alterações limitaram e criaram um grande rombo naquilo que eram os nossos projetos. É necessário recriar aquilo que é a estrutura associativa, evidentemente, na forma como nós propomos as coisas para os atletas, porque tudo isto levou a um distanciamento e estou seguro que vai ter um impacto negativo naquilo que era a vivência da própria associação. Procuramos implementar estas medidas no sentido de criar segurança, dar conforto também aos pais, na medida em que eles podem trazer os atletas e podermos desenvolver as nossas iniciativas. Tudo isto também obrigou a um esforço de multiplicar aqui espaços para podermos ter treinos, porque evidentemente a forma dos treinos não pode ser igual ao que era e isso exige um ajuste naquilo que é a planificação dos horários e dos treinos das associações. Bom, o que eu acho é que isto tem que andar para a frente, tem que começar, o desporto faz falta em todo o mundo, não é? E temos que começar e não pensar mais nisso. Já nos habituámos à pior fase, que foi habituar-se a esta pandemia, não é? A este vírus, que não conseguimos concluí-lo, não é? Acho que o desporto que vai nos ajudar até a esquecer um bocado sobre isso, não é? E habituarmos. A questão do público era muito importante, que se calhar que houvesse público com segurança, estudarmos uma maneira de haver segurança para ter público, se não fosse um pavilhão cheio, talvez 50%, mas com as devidas máscaras. Acho que isso não vai afetar nada as pessoas correrem riscos, não é? Se toda a gente se proteger, como ouvimos todos os dias, passa nas televisões, passa em todo lado, acho que aí não vamos ter problemas no público ir aos pavilhões, aos estádios. Eu sou apologista de que haja público. O que eu pedia, tanto a toda a gente, aos adeptos, aos pais dos atletas, que tivessem um bocado de paciência, não é? Porque, pronto, vamos dizer que vai correr tudo bem, e eu também penso que vai correr tudo bem, senão todos desistíamos, não é? Não podemos olhar isso, há que não ter medo. E alguma coisa que corra mal, que tenham a maior compreensão, que quer que saibam que toda a nossa direção está empenhada nisto. Aliás, era o último ano que íamos ter, que estávamos a pensar, íamos dar um lugar a outro e resolvemos todos ficar, não abandonar o Valongo para que o Valongo não caísse de uma maneira desta forma, não é? Porque era triste para toda a gente. Olá, eu sou a Magali Ribeiro, sou gestora desportiva do Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo. Nós somos um clube que tem 6 modalidades, nomeadamente o basquetebol, a patinagem, o ténis de mesa, o futebol, o futsal e a dança. Somos um clube daqui do concelho, um dos grandes, temos cerca de 350 a 400 atletas. Relativamente a este impacto, por causa da pandemia que vivemos, o impacto a nível desportivo, não tivemos grandes perdas, ou seja, não houve grandes existências a nível de atletas, estamos todos juntos, estivemos todos juntos com a distância social que esteve a ocorrer. Estivemos sempre em contacto, tanto os treinadores como os atletas, através da aplicação que tanto se usou, que foi o Zoom, e estamos todos muito motivados para voltar tudo à normalidade. Relativamente à parte financeira, o clube não está numa situação muito favorável, não podemos realizar os eventos que são sempre realizados durante todos os anos, e essa é a parte que mais nos preocupa. A nível desportivo está tudo muito bem, a retoma está a ser muito agradável, está a ser super dinâmica, super divertida, e estamos todos muito felizes por estarmos de volta. Mas com esta pandemia é sempre um dia de cada vez e à espera que o próximo seja sempre melhor. Boa tarde, o meu nome é Rui Almeida e sou Presidente da Direção do Irmesino Sport Clube 1936 e o impacto que a pandemia de Covid-19 teve na vida do clube foi enorme, uma vez que fomos obrigados a suspender a atividade do clube, não só do departamento sénior, mas principalmente do departamento de futebol juvenil, em que várias centenas de crianças se viram privadas do gozo e da prática da atividade desportiva.
Depois desta paragem, lentamente temos começado com a retoma, foi elaborado um plano de contingência juntamente com os serviços da Câmara Municipal de Valongo e temos durante este mês de julho a retomar parcialmente a atividade, estando na expectativa de que no mais breve curto espaço de tempo possamos retomar a atividade normal do clube a 100%, e o que quer dizer que todas as crianças que fazem parte da estrutura associativa do clube possam normalmente vir a desempenhar a atividade física como até há 3 meses atrás. Quero também deixar uma mensagem de esperança e confiança para o futuro, desde que todos nós continuemos a seguir aquelas que são as indicações, quer da Autoridade de Saúde, quer das autoridades locais, nomeadamente da Proteção Civil e da Câmara Municipal de Valongo. Certamente que o retomar a 100% será ainda mais breve do que aquilo que seria expectável até há algum tempo atrás, e só nos resta ter plena confiança naquilo que será o futuro. Eu sou o presidente do Atlético Clube Alfenense. A pandemia, como atingiu a todos, também nos atingiu a nós. Embora nós de início tínhamos desvalorizado um bocado porque pensávamos que só atingiria outros países mais longe daqui, mas depois, quando ela chegou aqui a países da Europa, como a Itália, a Espanha, ficámos em pânico. Tememos muito pela saúde dos nossos atletas, mas o confinamento em si foi muito complicado, principalmente para atletas de alto rendimento que treinam 3 vezes por semana, têm jogos ao fim de semana, eles verem-se no fundo depois em casa, trancados, presos, foi muito complicado a nível psicológico para eles. Os clubes como o Alfenense, nesta fase, têm um papel preponderante. Nós já retomamos os treinos desde o dia 18 de maio, logo que foi permitido, voltámos. Estamos a fazer um trabalho espetacular na educação dos nossos atletas. Estamos a fazer mais uma vez o serviço público, que é o nosso apanagem. Achamos que mesmo a questão dos pais, das pessoas que assistem aos eventos esportivos, deve ser permitida, respeitando as regras. Vamos nós educar também os pais a estar num recinto esportivo, com distanciamento social, higienizando as mãos, cumprindo as regras como cumprem no seu dia-a-dia. Este é o contributo que nós temos, não podemos desistir, temos que andar para a frente e é muito importante retomar a atividade esportiva quanto antes. Eu sou o Filipe Magalhães e estou a representar a Associação Social e Cultural de Sobrado, e o impacto que esta pandemia provocada pelo Covid-19 provocou na nossa atividade foi incontornável. Num primeiro momento, todas as atividades ficaram paradas e a nossa principal preocupação foi manter o contacto com os nossos sócios e sabermos se todos se encontravam bem. Num primeiro momento, procuramos continuar as atividades de forma remota e também procuramos dinamizar junto à comunidade algumas atividades, nomeadamente 2 sessões de cinema drive-in, e com o apoio da Junta de Freguesia de Campo e Sobrado também oferecemos máscaras sociais aos nossos sócios. Para o futuro, iremos procurar, dentro da normalidade possível, retomar as atividades, sempre cumprindo as recomendações oficiais e mantendo aqui a dinâmica e salutar que tínhamos com os nossos sócios. Na medida que nos seja possível, iremos procurar continuar a proporcionar a prática das modalidades e das atividades como tínhamos feito até agora, e com o compromisso de que cumpriremos sempre com as recomendações e com as boas práticas sociais e de segurança, para que tal se possa promover devidamente numa normalidade que é de todo estranha para nós. Olá, meu nome é Carlos Nascimento, sou coordenador da formação do Grupo Dramático Recreativo da Retorta, aqui em Valongo. Esta pandemia afetou-nos a todos, atletas, os mais jovens e os mais velhos, e também a parte de recursos humanos, que o trabalho foi todo afetado. Durante meses não pudemos usufruir da prática desportiva para toda a gente. Toda a segurança é importante, tanto para nós como para toda a gente, e será esse o objetivo para os próximos tempos, para os próximos dias, para as próximas semanas, com o objetivo que os nossos atletas continuem a praticar.
Isto é tudo estranho, foi tudo estranho, tanto para nós como associação, como para os encarregados de educação, inclusivamente também para os atletas que deixaram de ter uma rotina normal de treinos e jogos, por isso afetou toda a gente. Agora estamos a tentar voltar àquilo que éramos antes, uma coletividade que dá a prática desportiva aos atletas, todos poderem participar de uma forma homogénea e todos terem uma oportunidade de praticar algum desporto e principalmente o futsal que eles adoram. O meu nome é Rui Pereira, sou presidente do Sporting Clube de Campo e o impacto que esta pandemia teve na nossa associação foi mais ou menos o impacto que teve na sociedade portuguesa. Portanto, a paralisação desportiva da associação e tivemos que ficar reduzidos à gestão do clube. Com as diversas mudanças de Estado a nível nacional, as coisas foram melhorando e nós, em conjunto com a Câmara Municipal, elaborámos um plano de contingência para a utilização do estádio de campo António Jorge da Costa, onde foi possível reiniciar a atividade desportiva da nossa formação e começámos a fazer treinos com algumas condicionantes, sempre seguindo as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Aquilo que esperamos para o futuro é que simplesmente que tudo fique bem e que tudo volte no mínimo a ser o que era de antes. Por isso, aquilo que eu desejo é simplesmente isso. Quero deixar uma palavra aos nossos patrocinadores, dizer-lhes que eles vão ser demasiado importantes neste futuro próximo e que junto com eles iremos conseguir com que a nossa formação continue a ser uma formação de sucesso e reconhecida por todos.